Nós estamos aqui numa conversa maravilhosa, gente. Como um prazer. Wilson Stoff, seja bem-vindo. Obrigado, pai. Parapsicólogo e diretor do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Que bonito, hein? Nome grande, depois você vai explicar o que é isso. Padre Oscar Clemente, seja bem-vindo. Ele é hipnoterapeuta clínico, pároco da Paróquia Imaculada Conceição de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui trocando figurinha, que ele acabou de me convidar a ir na paróquia celebrar, na paróquia dele. Tá aceito, viu? Vou sim. É só uma questão de agendar. Vai ser um prazer e uma honra. Oh, meu Deus. Assim a gente soma. Bom, eu trouxe esse tema proposital. Tem muita gente que quer ser cristão sério, quer ser católico sério. Tem muita gente à toa. Não é verdade? É verdade. Tem gente que se fala que está aparecendo lá no toco alguma coisa, vai fazer peregrinação. Se diz que tem um sei que lá onde, um passe no centro, vai a caravana. Mas tem gente que é sério. Tem gente que é sério, mas tem muita íngua, né? Muita íngua? Gente que não vira nada. Ah, tá certo. Bom, mas tem muita gente que pergunta, essa história de hipnose não é coisa de Deus? Não, padre. É verdade, o pessoal está querendo saber. O que é hipnose? A palavra está aberta. Quem quer começar? Padre Oscar ou Wilson? Vai, Wilson, vai, por favor. Então, hipnose... Você que mexe com os espíritos aí, não, brincadeira, gente. Não tem nada a ver, parapsicologia não tem nada a ver, né? O pessoal falou esses dias. Ih, aquele povo lá do Padre Quevedo não gosta disso, não. É, porque não existe. Porque tem linhas de parapsicologia. Nós falamos da linha científica independente de parapsicologia. Tá certo. Para nós, a hipnose é nada mais do que poder fixar a mente no elemento. Peraí, é muito conceito. Poder fixar a mente no elemento. Num elemento. Ou seja, quando está focado em algo, como quando numa grande celebração, está todo mundo super focado, super atento, é um estado de hipnose. Certo. A nível público, aberto. E uma hipnose, estado clínico, aí há uma indução diferenciada para aquela finalidade. É um estado alterado de consciência. Vou dar um exemplo. Eu penso que já aconteceu com muita gente aqui. Comigo aconteceu esses dias. De repente, num lugar que você conhece muito, que você passa ali todo dia, você entra a contramão naquela rua. É um estado alterado de consciência. Certo. Só que esse termo hipnose, ou hipnoterapia, é um termo que atrapalha mais do que ajuda o método. Tá. Porque as pessoas imaginam a hipnose como aquela hipnose de palco. Certo. Sabe, de repente eu dou para você uma laranja e falo que é um limão. Isso aí é hipnose de palco. Na hipnoterapia, você sempre vai estar acordado e consciente. Acordado e consciente, tá. E com as ondas cerebrais abaixadas. Hoje nós sabemos, do ponto de vista científico, no estado de vigília, as nossas ondas cerebrais estão a 13 ciclos. No estado de? De vigília, aqui agora, conversando, acordado. Tá. Né? De vigia? É. Ah, tá, entendi. Quanto? Em torno de 13 ciclos. Ah, eu acho que estou um pouquinho maior, mas tudo bem. Eu vivo numa outra frequência. Você está ligado 24 horas por dia. Né? Tá bom. Mas aí, quando a gente está fazendo o trabalho, a terapia, na verdade, essas ondas cerebrais, elas ficam ali em torno de 7, 4. E a impressão é que a pessoa está dormindo. Se alguém abrir a porta do consultório, vai dizer, olha, a pessoa está dormindo. Não está. Ela está acordada, está ligada, mas está bem relaxada. Mas eu quero falar, até que ponto a hipnose é importante e pode ser usada? Ele é padre, será que o bispo dele deixa? Será que não é coisa do tinhoso? Tudo que nós estamos falando, o tema de hoje, hipnose como instrumento de ajuda. Nós, os convidados, estão aqui. Mas antes de continuar, vamos ao quadro Aconselhamento. Padre, faz 23 anos que eu sofro por ser rejeitado pela minha mãe. Quando eu nasci, ela não quis saber de mim e eu fui criado por uma tia. Hoje eu tenho 3 filhos e procurei dar todo o amor que eu nunca tive para eles. Mas infelizmente eu não consigo entender e nem superar essa rejeição que eu sofro.
Como pode uma mãe fazer isso, padre? Eu escrevo este e-mail chorando, pois eu carrego esta dor em meu peito. Me ajuda a superar isso, pois eu sinto falta desse amor que eu nunca tive. Como posso preencher esse vazio? Esse é um depoimento de um filho de Deus de Itajaí, Santa Catarina. Querido filho, quero lembrar a todos, o ator interpreta, mas o caso é verdade. Minha saudação a Santa Catarina. Começamos há pouco as rádios do Divino Oleiro. Muito obrigado, Padre Márcio. Florianópolis, em Balneário Camboriú e Itajaí. 23 anos, rejeitado pela mãe. Você está com registros negativos de abandono, de desânimo. E eu até deveria fechar agora o aconselhamento deste lado. Mas como nós estamos falando com 2 terapeutas, e a pergunta que viria agora é até que ponto a hipnose pode ajudar, eu vou lembrá-los do caso. 23 anos, foi rejeitado pela mãe, nasceu e foi criado pela tia, tem 3 filhos, procura dar todo o amor, mas não consegue superar a rejeição. Como ele pode? Reginaldo, a gente precisa ter presente 2 coisas. Sim. A primeira, que todo ser humano, sem exceção, tem traumas. Traumas. Às vezes tem o trauma que o trauma nem está atrapalhando, mas existe. Certo. Esses traumas, eles acontecem na nossa vida desde o 4º mês de vida intraútero até o momento presente. Sério? Do 4º mês? Isso. Porque é ali da 13ª, 16ª semana, isso aqui é tudo neurociência, que o feto começa a ter cérebro. Tá. Então começa a ter arquivos. Você falou agora de arquivos, muito apropriado. Registros, né? Gavetas. Então é a primeira ideia. Segunda, como que a nossa mente funciona? Sim. Hoje nós sabemos que a nossa mente funciona assim. 5% da nossa mente é mente consciente. 5% mente consciente. Eu isso. só vou repetindo, não é porque eu não entendi. Okay. É que eu faço a provocação, porque o povo preste atenção. Legal, ótimo. 95% é mente inconsciente. Vixe Maria, valeu-me Deus. A gente achava que nós estávamos com a rédea na mão da nossa vida. Não estamos. Isso é científico, padre? Científico. Foi o senhor que inventou isso, não? É científico, é publicação científica. Estou brincando, padre. É publicação científica de 2013, Tá é muito certo. recente. É muito interessante isso, gente. Outra coisa importante para responder ao nosso amigo que fez a pergunta. Na nossa mente consciente, nós podemos arquivar até 14 informações por segundo. Tá. É raro, mas é possível. Por segundo. Por segundo. Na nossa mente inconsciente, nós podemos arquivar de diversas maneiras até 100.000 informações por segundo. Então é um universo. Entendi. Só que, nesse universo de bilhões de arquivos que nós temos na memória, a única coisa que fica arquivado, registrado, em perfeitíssima definição, a gente diz, né, em high definition, é o trauma. Eu acrescentaria isso que o Padre Oscar coloca, que o que registra o fato mais intensamente é a emoção. Então, um bebê que se sente rejeitado pela mãe, ele tem uma sensação de ameaça de morte, literalmente, porque o porto seguro é a mãe, nesse caso não está sendo. Escutou, mãe? Ô, mãe! Escutou? Então é ameaça à sua sobrevivência. Olha que coisa. E o bebê não tem o que fazer, ele apenas sente. A mãe poderia pensar, nós temos racional, consciência, podemos pensar de diversas formas, mas o bebê simplesmente sente, ele sente a ameaça à sobrevivência. Essa é a raiz da depressão, não é? Daí vem a depressão. Ameaça
à sobrevivência. Padre, o senhor tem muitos casos, o senhor atende bastante. Muito. Como a hipnose ajuda na cura? Vou dar um exemplo. Eu preciso dizer isso para entender. Claro. Os cientistas descobriram, isso é bem recente, que aquela imagem traumática, no meio de bilhões que está lá na memória, ela só consegue enxergar, se comunicar, perceber uma outra imagem. Ok? Então a pessoa no estado de relaxamento, eu na verdade nem uso o termo hipnose porque confunde às vezes. Entendi. Eu prefiro usar relaxamento. Tá. No estado de ondas cerebrais baixo, você cria uma metáfora, uma imagem, e através de 2 estímulos neurocientíficos, muito simples, mas científico, você faz com que essa imagem nova que você está criando, que ela vá lá no teu inconsciente, onde que está o trauma. Imagina que o trauma estivesse aqui. Tá. Essa imagem vai lá e vai reconfigurar. Não apaga o trauma, que a gente não apaga nada na mente ainda. Certo. Acho que vai demorar uns 20 anos. Mas você acredita que vai? Eu acredito. Já está em trabalho, mas está acontecendo muita amnésia. Não está dando certo. Mas a imagem do trauma fica sobreposta por outra imagem. Entendi. Os estímulos que vinham continuam chegando. Só que encontra uma imagem nova, a pessoa fica boa. Maravilha. Eu acrescentaria também, além disto, outro aspecto, de que o fato perturbador está colocado em falsas informações. Me permita um exemplo. A pessoa que tem pânico de sapos, talvez aqui alguém tenha pânico de sapos. Pânico de sapos. Sapos. Na verdade, ninguém tem pânico de sapos. Tem pânico da falsa ideia de sapos registrado no subconsciente desta pessoa. E como esse registro, no subconsciente ou no inconsciente, é um registro que sapo é perigoso, pula na gente, cega a gente, um monte de coisa, isso não é verdadeiro. À medida que se apresenta a este Está explicado o meu pânico de morcego. Ô bicho feio, misericórdia do Senhor Deus. E barata. Há uma falsa informação em relação, porque ele também Nossa, não é nada senhora, eu morei no no convento em Camusim de São Félix. Você olhava assim, via aqueles morcegos. Aquilo para mim era... se tem purgatório, vai ter morcego. É o meu purgatório. Ô bicho feio, que eu acho que esqueceram no rabisco e não passaram a limpo. Mas é feio demais. Então é a imagem que eu tenho de morcego, né? Chupa-cabra, essas coisas, né? É uma falsa informação. Tem uma impressão equivocada, exagerada, e aí o subconsciente, na sua grandeza, na sua proteção, ele te manda medo. Medo é sempre proteção. A hipnose ajuda, como disse, ir lá e ressignificar. Vou dar um exemplo, talvez ajude. Eu atendi uma mulher de 36 anos, por coincidência, mora em Londres. Uma depressão pós-parto horrível, terrível. Fez tudo o que pôde em Londres e aqui no Brasil, porque ela é brasileira, cidadã, mora lá. Muito mal. Quando ela começou a fazer o relaxamento, que é entre aspas, a hipnose, sim, ela foi numa imagem. E ela me disse assim: eu não posso falar para você o que está acontecendo. Tem muita vez que vira confissão também depois no final, viu, Reginaldo? Eu disse para ela: olha, é uma pena, porque se ela está lá, parecia que estava dormindo. Se eu soubesse o que você tem, eu poderia te ajudar. Isso demora uma meia hora. Aí ela disse assim, bem alto, gritando: é o meu cachorrinho. Naquele momento eu disse para ela: tá bom, você está lembrando do teu cachorrinho? Nessa imagem do teu cachorrinho, quantos anos você está? Eu estou com 7 anos. Ela tem 36. Então eu estou falando com a menina de 7 agora. O que aconteceu? Ela me dizendo que a cachorrinha dela cria 3 filhotes. Um pequenininho nasceu bem fraquinho. O veterinário deu remédio para a mãe e para o cachorrinho.
Chegando em casa, deram o remédio trocado. O cachorrinho começou a gritar, o fraquinho. Ela embrulhou o cachorrinho num pano, deitou no sofá, porque fica tudo muito vivo. A pessoa revive o momento. Começou a acariciar o cachorrinho morreu. Parou de gritar, mas morreu. 29 anos depois, quando ela ficou grávida, a gravidez dela é um estímulo externo, lembra? Que encontrou a imagem da cachorra dela prenha. Começou a passar mal. Nasceu a menininha, a filhinha nascida é o estímulo externo que pegou o cachorrinho que nasceu e morreu. Essa era a causa da depressão pós-parto. Puxa vida. Quando nós ressignificou, mudou a imagem, dali, menos de 15 dias ela já estava bem. Maravilha. Na terceira vez, porque eu atendo a pessoa, Ginaldo, 3 vezes. Não precisa mais. Olha. O que tiver que fazer, faz em 3 vezes. E tem 95% de acerto. Sua fila vai aumentar, meu filho. Tem senha? Não tem. Não tem senha? Me dá uma aí. Já teve 6 meses de agenda. Eu duro que eu não vou pedir privilégio, né? Não, mas eu preciso ajudar na evangelização, cuidando de você. Coisa boa, obrigado. Então, você entendeu? Entendi. Quando ela voltou, ela disse para mim: padre, eu sarei. Entendi. Mas como que você sarou? Isso aqui não é mágico. Falou: não, eu tenho certeza que eu sarei. Inclusive ela trouxe a filhinha, bem produzida, tá? Mas como você tem certeza? Ela falou: primeiro, e olha aqui um negócio legal, família, eu estou fazendo um amor com meu marido maravilhoso. Mas por que não fazia? Porque o marido era a causa da gravidez. Quando uma pessoa apresenta um comportamento indesejado emocionalmente, ansiedade, depressão, a hipnose é um caminho viável para essa cura? Sim, Geraldo, basicamente, eu vou até passar na hora do meu exercício isso. Espera só um pouquinho, gente, estão vendendo o que aí? Um converser danado. Quem sofre de ansiedade? Vai lá. Olha só, hoje tem uma pesquisa global, científica, feita por uma universidade lá em Michigan. Tá. Cada 2 pessoas no planeta, uma tem transtorno de ansiedade. Puxa, eu tô nessa. Eu tenho centenas de pessoas, já tive problema com isso, que fazendo essas coisas que eu criei, elas num prazo, fazendo direitinho. Tá. Não pode ser meia boca. Fazendo direitinho, no prazo de 4 meses, já praticamente ou para de tomar psicofármaco. Sério, padre? Lógico que, por favor, fica bem claro, sempre com acompanhamento médico. Médico. Eu não posso sugerir que seria crime, porque eu não sou médico, alguém parar sem o médico. Certo? São algumas coisinhas básicas. Vamos lá. Não é o exercício em si, não, né? Não, o primeiro é o exercício em si. Tá bom, vamos lá. Quer ficar em pé, por favor? Tá. Tem uma pergunta aqui, Antes, espera aí. O exercício depois fica o grande finale. Hipnose tem a ver com exorcismo? Não, acho que não. Hipnose ajuda a parar de fumar? Ajuda. Clinicamente, o senhor já tem isso? Ajuda, tem. E sair de outros vícios? Aí depende da vontade da pessoa, mas sempre ajuda. A Igreja Católica aceita a hipnose? Aceita porque inclusive a hipnose ou a hipnoterapia é ciência. Normalmente a gente nunca ouve em consultório médico isso. Tá.
toda doença da emoção, eu vou citar aqui umas 10. Por favor. E você vai checar se tem alguma que está passando perto de você. Primeira delas, ansiedade. As outras não são por ordem, mas são aquelas que mais aparecem no consultório hoje no mundo inteiro. Ansiedade, angústia, medo, pânico, depressão, insônia, baixa autoestima, tique, toque e sensação que a vida está ruim. São as mais comuns. Certo. Bom, só que toda doença da emoção, Reginaldo, só tem duas causas. Ou a causa é um estresse pós-traumático, ou a causa é a falta de algum neurotransmissor no cérebro.